Eu sou o Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, hoje a legislação que nós vamos atingir, ela é vasta e cada vez mais ela está sendo ampliada. Ontem teve um projeto de lei em que o governo concederia isenção de energia elétrica para empresas que contratassem pessoas. Veja bem, eu até onde eu conhecia era LGBTQIA+, mas tem uma nova nomenclatura. Então, a empresa que tivesse esse nível de contratação teria isenção de energia elétrica. Agora, tem que tomar cuidado. Você pensou uma Volkswagen, uma Chevrolet, então tudo tem os dois pontos. Com isenção, quem vai pagar essa conta? Né? Então, tudo. Agora, vocês sabem que tem legislação penal, porque tem gente brincando com coisa séria, tá? Aí tem uns termos aí que eu vou evitar de usar, não uso, não gosto, mas vocês sabem, principalmente um público masculino, eu vou falar contra mim, não adianta, mas não é essa. Cara, é o seguinte, homem é maldoso. Sabe quem também é maldoso, mas por inocência? Criança. Criança fala a verdade. Você chegar e falar, você me acha bonita? Ela fala que não, é porque ela não te acha. Ela não é politizada, ela não tem política, ela tem pureza. Homem não, homem é a maioria, estou falando. Homem tem brincadeiras que para ele e para os amigos são brincadeiras, mas é ofensivo para quem ouve. Então eu resolvi trazer um ícone da batalha do gênero LGBTQIA+, alguma coisa, que é a Léo Áquila, que inclusive já foi suplente de deputada federal e atualmente ela vai dar a notícia para vocês. E nós vamos esclarecer nossas dúvidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo. Satisfação imensa em tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E a primeira pergunta é a praxe. Da onde você veio, onde você está e para onde você vai? Bom, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meninas. Um prazer dividir esse espaço com vocês, Antônio. Muito obrigada mesmo por dar essa chance de a gente amplificar a nossa voz. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu digo que eu sou paulista, porque os meus pais mudaram para São Paulo, eu tinha 1 ano de idade. Então eu fui criada em São Paulo, na periferia do Capão Redondo, e foi lá que tudo aconteceu. Foi lá que eu experimentei todas as dores e delícias de ser uma pessoa LGBT. Porque se você voltar no tempo, 50 anos atrás, o Capão Redondo era famoso no mundo inteiro, tamanha violência. Brincadeira pra gente era pular corpos para ir pra escola. Até que um dia, um desses corpos era do meu irmão. Então eu sofri de perto toda essa violência. Eu sei na pele o que é vida à periferia, o que é ter essa violência na porta da sua casa todos os dias e sair do Capão Redondo aos 18 anos apedrejada por ser uma pessoa LGBT. E para não ser a próxima vítima, num bairro que era extremamente violento. Violência essa que se anuncia atualmente outra vez lá, porque eu tenho acompanhado e estou vendo que o Capão Redondo está abandonado com políticas públicas de combate à violência. A criminalidade está uma coisa absurda, a violência está uma coisa absurda. E eu tenho visto isso lá porque eu visito o Capão Redondo constantemente, porque eu ainda tenho família lá. Atualmente não moro mais lá, nós mudamos para a Zona Norte de São Paulo e eu estou hoje morando na Zona Norte, né? Sou residente de lá e sou pré-candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo, já é minha 5ª candidatura, não faço mais televisão porque muita gente me conhece dos programas de televisão, né? E meu nome é Leonora, mas as pessoas me conhecem da TV como Léo Áquila, então fica sendo a Léo Áquila e tá tudo certo. Então eu estou atualmente pré-candidata a deputada estadual. Espero que depois das convenções isso se concretize para que a gente possa mudar essa nomenclatura e assumir a candidatura, concorrer ao pleito e daqui em diante, se eleita, cuidar de São Paulo. Primeira pergunta que é minha dúvida. O que significa cada sigla? Então, eu posso chamar de Léo. Léo Áquila. Sim. Não preciso chamar de Leonora. Você pode chamar dos dois jeitos. E mas como tem você uma vai lançar observação. a sua candidatura?
Ó, deixa eu falar sobre o meu nome. O meu nome é Leonora. Então é só importante lembrar que este Léo é de Leonora e não de Leonardo. Sim. Porque o que acontece? Muita gente me para na rua e fala assim: você não é o Léo? Eu não sou o Léo, eu sou a Léo. Eu sou uma mulher transexual. Então é importante ressaltar isso, né? Mas eu acho que, no seu caso, como você esteve na mídia, não tem dúvida disso, ou tem? Se tem. Eu passo o dia inteiro corrigindo as pessoas. Com muita educação, com muito respeito, mas eu corrijo. Toda hora alguém me para na rua para falar: você não é o Léo? Aí eu falo: você tá vendo um homem aqui? Eu posso ser o que você quiser, se você achar que eu não sou uma mulher, mas um homem eu não sou. Né? Então eu tento explicar isso para as pessoas e é cansativo, viu? Outra coisa, só para tirar. E na sua candidatura, como é que virá a sigla, o nome? Não sei. Como é que virá? Eu sou a Léo. O meu nome é igual Lula. Vem Lula. Então né? você vai partir com o codinome de Léo Áquila. Sim. Você pode usar o seu nome artístico, o seu nome social. É igual Tiririca. Sim, porque o nome se dele você não é usar, Tiririca, ele concorreu como Tiririca. Se você usar Leonor, Ninguém eu vai acho saber que pouca quem gente vai ligar o nome. Eu não posso usar à o nome pessoa. Leonora porque as pessoas não vão saber quem é. Exatamente. Né? Muita gente não sabe. Bom, então não é assim mesmo. É tá, Léo Áquila mesmo. Então eu preciso saber essas nomenclaturas, Léo. Então, eu tenho um livro lançado que chama Além do Arco-Íris, que pode ser adquirido através da minha rede social e eu mesma encaminho. Eu ainda mando autografado, hein? Não, então, mas já que você falou, você tem que dar qual é a tua rede social, onde a gente consegue. Digita Léo Áquila que você vai achar. Tá, Léo Áquila. Em todas as redes. Tá, e o livro chama-se? Além do Arco-Íris. Além do Arco-Íris. Esse livro é um letramento LGBT. Ele traz todo o contexto histórico desde que começou essa luta em 69, lá no levante de Stonewall, nos Estados Unidos, que foi a revolta da comunidade LGBT diante da agressão do governo e da polícia. Foi ali que tudo começou, em Nova York. E de lá é que surgiu esse movimento LGBT, que veio abarcando todo o país, depois todo o planeta. E aí chega no Brasil, e no Brasil, 30 anos atrás, a gente inaugura a parada LGBT. Eu estava lá, nós estamos completando esse ano, 2026, 30 anos, e eu estava desde a primeira. Aliás, eu estava no embrião, que é uma reunião antes, na Praça Roosevelt, um ano antes. Foi ali que começou o movimento LGBT no Brasil. E nós começamos a falar: a gente tem que ir para a rua. Vamos fazer também uma parada LGBT. E aí nós fizemos uma minguada parada 30 anos atrás, com menos de 2.000 pessoas na rua. O que já não é minguado. O que já não é minguado, mas se você comparar com 4 milhões que a gente atingiu, esquece, né? Esquece. A gente começou muito pequeno, com muita pouca gente querendo pôr a cara na mídia, porque tinha imprensa e muita gente não podia aparecer naquela época, não podia, morria de medo de aparecer na televisão, e a família ver, ou o emprego, e perder o emprego, se preocupavam com isso. Né? Mas a gente que já era assumido na época, que já trabalhava na noite como artista, televisão, a gente não se importava. Então, a gente ia mesmo. E a gente tinha um mísero caminhãozinho de som, um microfone que falhava toda hora, mas a gente estava lá, né, com o nosso grito de guerra. E ali começa a surgir um movimento que vai ganhando força e essas letrinhas vão nascendo juntas. É importante lembrar que essas letrinhas não é uma invenção da cabeça de militante oco. Isso é um estudo, isso está ligado à antropologia. Eu digo que tem gente da comunidade LGBT que não entende o que são essas letrinhas e, mais do que isso, ainda acham desnecessário, porque mais confunde a sociedade do que esclarece. O que eu digo na minha palestra e neste livro é: não se preocupem com as letrinhas, porque o LGBT+, já contempla tudo. Aqui já está certo. Não precisa querer ir para além disso. Quem usa a sigla completa é quem é palestrante desse assunto, veículos de comunicação que, por medo de errar ou medo de excluir, acabam usando a sigla completa. Estudiosos da diversidade precisam saber. Mas a sociedade não precisa se preocupar com isso. Eu até brinco que isso é como remédio. Por exemplo, você chega na farmácia e fala assim: me dá uma aspirina. Todo mundo sabe para que serve. Mas você sabe que o nome da aspirina não é aspirina? O nome científico da aspirina é um nome deste tamanho. Ácido ceticil salicílico. Então, exatamente. Você não chega na farmácia e fala esse nome todo. Você chega lá e fala: me dá uma aspirina, me dá um Doril. Isso é igualzinho. As siglas são frutos de um estudo, mas o nome genérico é LGBT.
Bom, então, para nós, socialmente, LGBT. pronto, nem o mais, Pode pôr mais. Para não excluir A comunidade LGBT já abarca todo mundo. LGBT já abarca Já. todo mundo. Agora, as siglas elas são importantes porque as pessoas precisam de pertencimento. E aí as pessoas vão se reconhecendo, vão juntando grupos, vão falando, olha, eu sou igual a você, mas eu sou diferente, eu também sou igual a você. Então, vamos juntar nós aqui, nosso grupo, vamos lutar por isso aqui, pelo nosso direito. E isso aconteceu com a mais nova sigla, que são os não binários, que é uma sigla razoavelmente jovem dentro dessa sigla toda. Os não binários é grupo de pessoas que está lutando contra o conservadorismo, contra o machismo, contra os rótulos. O que é não binário, na verdade? Eu falo isso na minha palestra e as pessoas entendem. Não binário, hoje, eles são muito importantes para a nossa sigla, porque são eles que provocam o sistema. São eles que querem desconstruir tudo isso. Eles que questionam o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher. Quem que inventou isso? Porque isso não é bíblico e não é natural. Não é da natureza. Falar que mulher usa rosa e homem usa azul. Eles estão questionando isso. Quando eles questionam o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher, eles têm razão. Porque se você voltar no tempo, em 1700, 1500 e pouco, o que era roupa o que é roupa de mulher hoje, era roupa de homem. Mini saia, meia fina, salto alto, peruca, maquiagem era coisa de homem e muito poderosa. Vestido era coisa de homem e muito poderosos. Não era homem qualquer, era só os reis. Só os maravilhosos, porque os plebeus não poderiam usar essas roupas. Eles usavam aqueles sacos enrolados no corpo. Então, em algum momento, e por questão de poder, é que alguém muda isso. Então, de acordo com cada era, as pessoas vão mudando isso. Na palestra e no livro eu trago várias fotos que mostram homens daquela época que, se fosse hoje, estariam vestidos de mulher. Então, os não binários eles vêm questionar exatamente isso e dizer, eu uso o que eu quiser. O que é não binário, na verdade, então? Um levante político de liberdade. Eles que falam, não me rotulem. Por isso que é não binário. Eu não sou nem homem nem mulher, eu sou o que eu quiser. Eu uso o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, se eu quiser usar batom eu uso, se eu quiser usar salto eu uso, porque é meu corpo, minhas regras. Se você não tem nada a ver com isso, o que eu uso não impacta o que você é. Isso é não binário. Léo, eu estava raciocinando essa semana quando me noticiaram que você iria nos presentear com a sua... É uma palestra. E eu estava me questionando o seguinte. Tudo bem, todo mundo tem o seu espaço. Onde eu vou, eu não encontro pessoal do funk. Raramente. E eles também não me encontram. Onde eu vou, eu não encontro pessoal do punk. Não, nem dos red skin, não. Por quê? Não é porque eu falo, não vou ali porque... Não é o mesmo local. Então, a segregação é de cada grupo. No estádio de futebol, vai quem gosta de futebol, sabe que vai ouvir um monte de bobagem e tal. Quem não gosta, não vai lá. É uma coisa muito bem. Agora, eu estranho o espaço público. Eu tava raciocinando. Eu não consigo me lembrar de numa praia, encontrar um grupo de LGBT ali curtindo com a gente ali. Eu não me lembro disso. E tanto faz se era praia do litoral norte, se era Angra ou se era Praia Grande. Eu não me lembro disso. No shopping, raramente eu vejo. E quando vejo, é assim. Hoje é o dia em que aspas, deles. Por que isso? Onde está Eles não vão na praia. Eles não gostam de praia, eles não gostam de shopping. O que acontece? Essa pergunta mexe em muitas camadas, né? Porque não é a gente que se esconde, é o sistema que nos expulsa desses lugares. E como que expulsa? São microagressões. Por exemplo, eu não frequento igrejas, muito embora eu seja cristã. E por quê? Porque eu sei que, apesar de da boca para fora muitas pessoas, muitos cristãos falarem aqui você é bem-vinda, os olhares dizem outras coisas. Deixa eu te cortar, mas você não tem menos isso por ser famosa? Ao contrário.
Porque eu não tenho passabilidade justamente por ser famosa. Eu não tenho como esconder que sou uma pessoa trans, porque todo mundo me conhece. Tá mais fácil uma menina trans que não é conhecida passar despercebida do que eu. Não que ser passável é algum mérito pra gente. Mas existe essa necessidade de se esconder? Muitas vezes sim, pra Mas evitar a cadê a agressão. praia? Vocês não, então, cadê o shopping? Cadê Então, mas não é comprar computador então, na rua? Mas é isso que é preciso entender. Não é a gente que quer se esconder, é o sistema. E aí a gente pode usar um sistema com C de cisgênero e não com S, que nos expulsa desses lugares, porque a gente sofre tanta agressão que a gente prefere não ir. Então o sistema o cultural já nos afasta desses lugares, como estão querendo nos afastar e nos constranger no simples ato de usar um banheiro feminino. Olha como o sistema está nos expulsando deste ambiente. Um ambiente que historicamente nunca foi hostil com a gente, agora está sendo. Eu nunca tinha passado por nenhuma violência em banheiro, agora eu estou passando. Eu nunca fui olhada de maneira torta em banheiro feminino, nunca. Eu frequento banheiro feminino desde que eu sou gente, desde que eu sou trans. Eu nunca vi nenhum problema, agora eu estou vendo. Mas isso é uma coisa recente, porque se você olhar para o histórico, e as mulheres principalmente olhassem para os dados, iam perceber a cortina de fumaça posta para desviar o olhar daquilo que interessa. Porque enquanto estão preocupadas se nós, mulheres trans, podemos ou não usar o banheiro feminino, eles estão por trás disso passando projetos em situações e desviando olhares de Banco Master, de toda essa roubalheira e de Dark Horse, de tudo que está passando aí, que só se fala nas casas dos bilhões. E aí eles estão preocupados com o xixi das travestis. É só você responder para mim, quantos boletins de ocorrência vocês têm acesso, ou já ouviram falar, de mulheres trans contra mulheres cis? Que onde mulheres trans tenham assediado mulheres cis dentro do banheiro? Nenhum. Quantas prisões? Nenhuma. Quantas denúncias? Nenhuma. Então, tá vendo como não tem sentido? A gente tem que lutar quando a gente tem dados. O dia que alguém me apresentar dados onde mulheres trans estão agredindo, estão assediando, estão violentando mulheres cis dentro do banheiro, eu vou ser a primeira a fazer um projeto para proibir a entrada de mulheres trans no banheiro feminino. Mas a gente não tem dados. Essa é uma questão muito complicada, porque é mais uma questão de medo social, não é tanto estatístico. Você falou medo? Medo social. Por exemplo, como ela bem disse agora, as mulheres que estão utilizando o banheiro e que também tem outras mulheres trans fazendo o mesmo uso. Se for buscar em dados, não tem. Eu fiz uma breve pesquisa, até porque eu precisava entender para estar aqui, né? Sou uma pessoa que sou desconhecida desta área, então estou aqui, inclusive, para aprender contigo, né? Melhor fonte para aprendizado. Agora, Léo, eu não vi essa pesquisa, esses dados justamente que você trouxe sobre mulheres agredidas por outras mulheres trans. Não achei. Não existe. Não achei. E também não achei mulheres trans agredidas por homens em banheiros masculinos. Claro, a gente não frequenta o banheiro masculino. Então, mas aí é que tá. Vocês não podem utilizar esses banheiros porque não cabem a vocês. De jeito nenhum. Mas aí abre a terceira ponte, que é justamente o que foi citado por ele agora há pouco, e nós estamos adentrando a isso. Ao banheiro, o terceiro banheiro, que sabe lá qual nome daria isso? Um banheiro neutro, um banheiro, sei lá, que tipo de banheiro seria. Só um minuto, você é mãe, né? Eu sou mãe, tenho 2 meninos e 2. uma neta. Você já tem neta? Tenho. 3 aninhos. Não, uma ressalva, né? Quando ela disse que estava há 30 anos lá no começo, só se fosse na barriga da mãe dela, né? Mas não faz sentido. Eu evitei esse tipo de assunto, mas há 50 anos no Capão Redondo, ela era projeto de vida de alguém. Não, eu tô com 55, né? Então. Você tem 55 Mentir não é legal, você sabe disso. Tô com 55. Bacana. Felizmente ou infelizmente eu tô aqui, sobrevivi. Então, justamente essa questão que eu fui procurar entender para poder você nos esclarecer. Assim como não tem esses dados, porque, como você disse, é uma discussão bem recente, a questão do banheiro, embora não deve ser uma coisa recente para quem está frequentando
comentando, né? Para, no caso, mulheres trans que estão fazendo uso, elas devem ter suas particularidades e é difícil até levar, talvez, isso para um órgão público, para uma... Não, mas eu acho para que... poder ter essa estatística. Não, eu acho que... o terceiro banheiro, como você está falando, teria que ter também o terceiro banheiro para os homens trans. Aí seria complicado, não é? Porque Porque homem trans vai frequentar gente, onde? eu acho que aí... Você está falando de mulher trans, homens trans. Não, o Então, problema é o mais seguinte. 2 banheiros. O estoicismo diz o seguinte: o que eu acho que está havendo é falta de conhecimento de estoicismo, que é a regra correta. Eu sou fã de Maquiavel. Eu acho que tem que ser mal mesmo. Príncipe é minha Bíblia. Mas no estoicismo, o que eles falam? Quando o cara quiser te ofender, porque tem pessoas que ele solta uma frase, aspas, inocente, e aquele negócio, se serviu a máscara, mas eu não falei para você. Mentira, ele falou para você. E aí, efetivamente, o que acontece? Eles falam que a falta de reação é a melhor coisa. Um sorriso de canto de vez e fala, mama. Deixar o cara falando sozinho, quebra o cara. E o que está acontecendo, eu acho, que são reações buscando a luta. Mas também já ouvi o contrário. De um pessoal que fez greve na polícia, e eu conversando com um policial, ele falou... Falei, mas vocês sabem que vocês não podem fazer greve. É constitucional isso, não pode. Segurança pública. Mas se não fizer, não acontece nada. Então, é difícil nisso. Agora, a única coisa que eu não concordo, isso é opinião pessoal. Terceiro banheiro, aí... Não, mas a gente não pode. Isso é discriminar, isso é segregar. Aí é carimbar. Eu concordaria com o terceiro banheiro se nós tivéssemos dados. Mas a gente frequenta banheiros femininos há 70 anos e nunca teve um problema. Por que em 70 anos ninguém levantou essa? Até que agora estão levantando. Porque de tempo... Isso é a cara do fascismo, tá? O fascismo, de tempos em tempos, eles precisam criar inimigos a serem combatidos. Normalmente inimigos que não existem. Porque eles precisam levantar essa bandeira para sinalizar para os eleitores deles de que eles estão lutando pelo bem da nação. Sim, então, para ter um objetivo. Sempre claro, assim. Você cria o objetivo. E aí, de tempos em tempos, esses grupos que têm essa vocação fascista, eles criam esses inimigos. Dessa vez, quem são os inimigos? As mulheres trans. Mas olha, são inimigos, são espantalhos criados, porque nós não somos inimigos de nada, nunca tivemos problema, e o tempo vai mostrar isso, vai desmascarar, eles não vão ter força para lutar com essa questão de banheiro por muito tempo. Ainda que algumas mulheres cis tenham comprado essa ideia deles, o que é uma infelicidade, elas vão perceber, as mesmas mulheres que estão contra nós, são as mesmas que, se você perguntar, vão falar, não, eu nunca fui violentada. Eu nunca vi uma mulher trans no banheiro. Mas porque isso, as cabines são fechadas. Esse é o âmago da questão, porque não faz sentido, no meu ponto de vista. Eu acho o seguinte, entrar em um banheiro masculino... Nos coloca em risco. Por ser homem maldoso, o homem é maldoso... Vão vir piadinhas e ninguém tem sangue de barata, apesar do estoicismo ter que falar, dá um sorriso e vai embora. Mas é o seguinte, é muito mais complicado o banheiro feminino para uma mulher que seja trans e tal, mas é uma figura feminina, eu acho que é o lugar... O que você acha? Ele perguntou como que funcionava o banheiro feminino. Eu nunca entrei. Não, são cabines fechadas, ninguém olha ninguém. Não tem isso, a gente só divide o espelho e muitas vezes... Clube, ele me perguntou como funcionava um clube. Por exemplo, o Corinthians que a gente frequenta. Tem a parte de chuveiro, são paredes fechadas com porta, a parte até para se trocar, são paredes fechadas com porta. Tem a parte aberta? Tem a parte aberta. Mas tem as partes fechadas. Então... Não, até por isso, você vê no banheiro masculino, é tudo aberto. A gente pode fazer uma pequena pesquisa aqui mesmo? Sim. Você já foi assediada por alguma mulher trans no banheiro? De forma alguma. Você já foi? Nunca. Acabou o assunto. Isso é cortina de fumaça, isso a gente não devia estar discutindo e logo esse assunto perde força também. Se você parar para pensar no que eu te falei, de que o fascismo precisa eleger inimigos para combater, e esses inimigos agora, na cabeça deles, somos nós, para colocar a sociedade contra nós, para eles acharem que eles estão lutando pelo bem da sociedade, você pode olhar para a história. Lá em 1500, quem que eram os inimigos? Quem que eram as inimigas? As mulheres. As mulheres que desobedeciam,
que queriam aprender, que eram independentes, que questionavam a igreja, que queria ter outra religião, que tinha poder de cura, de benzedeira, eram as mulheres. Já ouviram falar da caça às bruxas? Sim. Já ouviram falar da caça aos bruxos? Não, porque o problema não era ser bruxa, era ser mulher. Então, de tempos em tempos, a história nos mostra isso, algum inimigo tem que ser elegido para ser combatido, e agora é a nossa vez. Também dos banheiros só começou há pouco tempo por conta daquela atriz que... Da Cássia Kiss. Não, foi antes. Eu não sei. Antes da Cássia Kiss. Ela foi antes. Foi. Ela é um ponto, que nem eu lembro da sua atuação profissional, ela era mais ligada a entrevistas de shows, sim, do carnaval. Era entretenimento. Tipo, na linha de Otávio Mesquita, Rogéria, Nani People, que inclusive eu vou ver a peça dela agora. E aí, resultado. Então, era uma coisa muito leve, suave. Sim. Eu nunca vi essa agressividade, todo mundo adorava ver aquilo, passava a madrugada vendo as entrevistas tal, porque eram entrevistas que davam mais ibope. Quem? As figuras do gala gay, que faziam show. Agora, eu não sei de onde surgiu isso, foi uma bomba de uma hora para outra. Você já foi, de alguma maneira, desrespeitada no banheiro masculino? Eu não frequento banheiro masculino. Você nunca entrou? Só quando eu era menino, mas isso faz muitos anos. Sim, mas aí você nunca mais entrou? Não, nunca mais entrei, nem posso. Aconteceu um episódio, eu acho que isso é um bom exemplo para a gente contar. Nossa, eu gostei da tua frase, nem pode, é verdade. Eu nem posso. E vou te contar por que eu não posso. Outro dia, eu estava no telefone, distraída, resolvendo um BOzão, assim, lá da prefeitura, que eu fui coordenadora há 4 anos da diversidade pela prefeitura. Né? Agora eu estou exonerada porque eu vou concorrer às eleições, eu sou pré-candidata. Mas eu estava resolvendo um problema com 3 assessores atrás, me pilhando a cabeça. Sabe quando você está assim? Aí sim, eu estava no Shopping Paulista e sem querer eu entrei no banheiro masculino. Sem querer. Eles fizeram uma reforma no banheiro, estava tudo tão bonito que eu me confundi. Eu entrei no banheiro masculino. Quando eu entrei, tinha vários homens fazendo xixi de pé. Quando eles olharam para mim, foi xixi para tudo que é lado. E aí um deles virou para mim e falou assim: moça, você está no banheiro errado. Percebe como é incômodo até para os homens? Não, mas Imagina, eu sou um mulherão. Eu sou uma mulher impactante. Onde eu chego, eu não chego, eu estreio. Imagina eu entrando no banheiro masculino. É um constrangimento generalizado e eu sei porque eu passei por isso sem querer no banheiro do Shopping Paulista. Então aquilo demonstra o quão desconfortável é até para o homem que fala: vocês têm que usar banheiro masculino. O que esses homens querem com a gente no banheiro? Sou eu. Tá. E essa mulher inocente que tá falando: vocês têm que usar o banheiro junto com meu marido. Você mulher, sabe... cuidado, mulher, porque é isso que eles querem. Você sabe que... As mulheres não querem ela no banheiro feminino, que inveja. Não, eu sou tão desligado que outro dia eu tava no aeroporto da Bahia, em Salvador, eu e ela, e tava com dor de barriga, corri pro banheiro e eu entrei no banheiro. Feminino. Eu entrei no banheiro, usei o banheiro, a hora que eu saí, o Ramute tava comigo, ele falou: meu, você viu onde você entrou? Eu falei: fui no banheiro, cara. No feminino? Era feminino? Eu não prestei atenção. E, sabe, E a minha filha fala que hoje em dia nas baladas, eu não sei, vocês são mais jovens, aí eu já... não tem muito isso. Não o banheiro mais. É meio banheiro todo para mundo junto. Todos. Esse é o nome. Não é banheiro, terceiro banheiro, banheiro unissex. Não é isso. O ideal, o melhor dos mundos é banheiro, porque na sua casa tem banheiro de homem e de mulher? Não. Banheiro é banheiro. Então, banheiro para todos. Essa é uma nova vocação. Inclusive, voltando no Shopping Paulista, lá eles já adequaram isso. Tem Como? banheiro para todos. Banheiro para todos. É um lugar aberto com cabines, entra todo mundo. Então não tem mais essa. E isso é um caminho sem volta. Então, logo mais, por que esse assunto vai morrer? Eu não estou preocupada com os projetos. Porque todo mundo está se adequando para evitar encrenca, confusão. Até porque tem muito estabelecimento que nos respeita sim. Que não estão aí jogando esse jogo sujo. Isso é um jogo de uma minoria. Essa questão do terceiro banheiro, como que surgiu isso? Isso é coisa de meia dúzia de políticos que têm ódio da comunidade LGBT e viram que bater em travesti dá voto.
Mas justamente neste momento onde Ué. a força que vocês conseguiram, como você bem disse, no Pré-eleitoral. começo, 2000, uma média na reunião da LGBTQIA+, Aham. Na conferência, na parada. na parada, isso. E agora nós falamos de 4 milhões, ou seja, é um número muito expressivo. Agora, você tocou num assunto interessante. Eu quero duas opiniões suas. Eu sei que você é sincera e não tem. Primeiro, eu volto a falar da minha indignação e que eu não vejo, porque também peraí, se o pessoal te maltrata e você não vai mais, aí você está abdicando da vida. Quer dizer, vai chegar um momento que você não vai mais em lugar nenhum, não vai na praia, não vai na loja, não posso, porque eu acho que também aí falta um pouco de, vocês têm que respeitar. A praia é o espaço mais democrático que existe. Na praia você senta em Angra dos Reis com um dono de uma multinacional e senta com o cara que vende cachorro-quente. Então, não sei, há de se pensar. Você nunca, não você, nós nunca tivemos esse olhar de ficar... É que tem gente que é muito maldoso e fica procurando, sabe, pelo em ovo, fica olhando, se preocupa com quem tá em Léo, volta você dele. vai na praia? Não. Mas Por porque quê? ela é famosa, porque já tem um olhar sobre ela, por ela. Mas aí tem uma coisa mulher. pessoal minha de não gostar de expor meu corpo. Então, mas E, isso também por ser esse mulherão, se ela vai, não tem como não olhar. Ontem eu vi uma reportagem da, não sei o que, Abreu, Cláudia Abreu, acho que é, uma atriz que o pessoal estava criticando, porque ela vai na praia de shorts. E ela falou, e teria que ir de biquíni, para o pessoal fazer os cliques. Ela falou, eu não gosto, eu não quero expor meu corpo, eu gosto de, bom. Eu também não me sinto muito bem com o corpo exposto, me sinto insegura. E aí é uma coisa pessoal minha, Tá, eu prefiro não ir. Agora, deixa eu falar sobre a questão dela, que é super importante o que ela falou. Ela estava falando que como pode essas pessoas ousarem em nos afrontar diante de tantos avanços, de tanta força que a gente ganhou. Mas olha como a gente ainda é frágil. Todas as nossas conquistas não são leis. São decretos, podem cair a qualquer momento. Qualquer pessoa que entra lá com uma canetada desmonta tudo que a gente conquistou. A gente precisa, nós da comunidade LGBT, se conscientizar de que enquanto a gente não tiver uma bancada, porque quem não se representa é representado, quem não governa é governado, enquanto a gente não se articular politicamente, a gente vai ter essa sensibilidade, essa fragilidade diante das leis e dos direitos que nós já, bem entre aspas, adquirimos. Mas o decreto não é regulamentador? Ele só regulamenta, não tem mais decreto-lei. Mas o a decreto gente, é regulamentado, uma lei. Mas é muito frágil ainda. A gente não tem base sólida, não. Não à toa, qual é o tema da parada desse ano? A rua convoca, a urna confirma. Esse é o tema. Chamando a comunidade LGBT para se atentar para as urnas e não votar de jeito nenhum em quem quer nos matar. Não desperdiça o teu voto. Isso é meio óbvio, né? Mas parece óbvio, mas não é. Parece o cara tá sendo picado pela abelha e for mexer na colmeia. É a barata votando no inseticida. Nós temos trans de direita. Então não é óbvio. A gente tem que bater nessa tecla porque não é óbvio. Por mais que pareça. É óbvio para mim, que sou uma pessoa esclarecida, para vocês. Mas para a comunidade, assim, quando a gente pensa no sentimento de massa, não é óbvio. A gente tem que ficar falando, gente, para de ser a barata votando no inseticida. Como é que pode a gente ter uma pessoa trans, uma mulher trans de direita, defendendo Bolsonaro, Flávio... Como pode? Eles nos odeiam. São eles que estão plantando todo esse ódio na sociedade contra a gente. E por trás dessa cortina de fumaça de combater pessoas trans, deslegitimar a nossa sobrevivência, ainda tem outro golpe político, que é separar para governar. Isso é um golpe político muito antigo, né? Porque nós todas somos mulheres, somos diferentes umas das outras. Mas toda mulher, mesmo entre cis, são diferentes umas das outras. Nós somos só mulheres diferentes. Tem homem que gosta do tipo de mulher que você é. Tem homem que só curte o tipo de mulher que eu sou. Este homem não vai querer ficar com você. Como o homem que gosta só de mulher cis, não vai querer ficar comigo. Então tem pra todo mundo. Ninguém tá tirando nada de ninguém tá concorrendo com ninguém tá roubando espaço de ninguém. Então,
Olha para você ver como eles estão querendo separar o movimento feminino para enfraquecer, para que eles continuem com machismo e com patriarcado por cima de vocês. As mulheres são 52% da sociedade, são maioria. Como que pode elas não serem maioria no Senado? Exato. Porque se você for ler um livro que eu li, você vai entender. Um pensador político de 1800, um pensador político francês, escreveu nesse livro: o código não vota no código. O que ele queria dizer? Que mulher não vota em mulher. Que preto não vota em preto. Porque olha a comunidade de pretos e negros no Brasil. Gigantesca. Cadê essas pessoas nos poderes? Não estão minoria. Né? A comunidade LGBT, a gente põe 4 milhões de pessoas na rua. Cadê esses 4 milhões na urna? É muito contraditório, né? Não tem realmente esse... Agora, por isso que é interessante sempre estar aberto a aprender. Né? Você fala uma coisa interessante. Estatisticamente, advogado é horrível em matemática. Mas, pô, você tem 4 milhões de pessoas atuando, cadê esses 4 milhões então, de votos? É isso, é essa a pergunta que eu estou fazendo há 30 anos para a comunidade. E é por isso que o tema, esse ano, mais uma vez, que não é o primeiro tema que a gente chama para as urnas, mais uma vez a rua convoca, a urna confirma, pedindo para a comunidade LGBT votar na gente, votar em quem é da comunidade, porque isso é experiência empírica. Só quem é LGBT sabe as dores e as delícias de ser um LGBT. Exato. Só eu, que fui uma criança trans, é que sei que criança trans existe. Porque isso é mexer num vespeiro. Quando você fala de criança trans, os conservadores vêm pra cima de você como se você fosse Satanás. E o que eles dizem? Deixem as nossas crianças em paz. Como se fossem nós que estivessem tirando a paz das crianças que são LGBTs. Mas quem tira a paz das crianças LGBTs, das crianças trans, é a própria sociedade que massacra essa criança e ninguém quer olhar para essa questão. Eu aguentei sozinha a minha vida inteira, até os 18 anos, ter sido uma criança e uma adolescente LGBT. E ninguém fez nada para me proteger. Eu tenho 2 questionamentos que o pessoal vem debatendo. Primeiro, atletas olímpicas, o que você acha sobre esse assunto? Muita gente toca nesse assunto e fica usando a desculpa de que o corpo masculino, embora seja uma mulher trans biologicamente, é macho, né? O corpo masculino, o corpo macho, é mais forte que a mulher fêmea. Só que as pessoas não conseguem pensar um palmo à frente do nariz. Não enxergam nada, fica tudo na superficialidade. Todo mundo se aprofunda na profundidade de um pires para entender que esporte, quando uma mulher trans participa competindo com uma mulher cis, tudo tem medição de força, de hormônio. A mulher trans tem que estar hormonizada, tem que estar com a testosterona baixa, tem que estar equiparada à mulher cis. Então não tem essa questão, porque não é sobre quem é homem e quem é mulher, é sobre números. Existem hormônios que medem isso, a força de uma e a força da outra. A gente vê mulheres trans competindo já há algum tempo e elas não estão no pódio. Elas estão perdendo para as mulheres cis. Porque não é sobre ser homem ou ser mulher. É sobre ter força e não ter força. Tudo é medido. Não tem, é tudo equiparado. Não tem ninguém em vantagem por ser homem ou por ser mulher. Aliás, tem mulher que tem mais força do que... Tem lutadora que se me pegar me destrói num tapa. Você sabe que tem o caso da Edi Nancy, aquela judoca, que até ela, quando ela ganhou a medalha, o pessoal foi brigar, porque, não, mas ela não é mulher, não é possível. Pô, humilhante para o ser humano passar por uma exposição mundial daquilo e foram fazer os exames. Ela tinha muita testosterona, mas era uma mulher. Mulher cis. Então, aí você chegou num ponto super importante que a gente precisa falar. A transfobia, ela é ruim, mas não é ruim só para nós que somos pessoas trans. Ela é ruim para todo mundo. Porque se você entrar num banheiro e alguém olhar para sua característica, mesmo sendo mulher cis, e achar que você é uma mulher trans, vão te agredir. Isso está acontecendo todos os dias. O que tem de notícia de mulher... Esses dias mesmo, uma mulher na academia, bombadona, instrutora, personal trainer, ela foi impedida por um casal, um homem e uma mulher, de usar o banheiro da academia
porque ela foi confundida com uma mulher trans e foi agredida. A Bruna Marquezine sofreu transfobia fora do país, porque acharam que era travesti. Esses dias, essa semana, uma criança de 11 anos que tinha saído de um tratamento de quimioterapia, perdeu o cabelinho, estava carequinha, estava começando a nascer os cabelinhos, estava bem curtinho. No dia do aniversário dela, que ela estava comemorando a vida dela e a cura do câncer, ela foi hostilizada num tanto na internet porque acharam que era um menino de coroa. E era uma menininha de 11 anos que tinha perdido o cabelo na quimioterapia. Então, tá vendo como a transfobia pode ser cruel não só pra gente, mas para todo mundo? Como que esses pais dessa criança ficaram vendo aquela criança sendo massacrada na internet? E as pessoas que massacraram aquela criança, não tem vergonha? E as pessoas que massacraram a personal trainer no Pernambuco, não tem vergonha de ter aquela mulher, aquele casal, que eu mesma processei esse casal ao Ministério Público, porque eles agrediram uma mulher cis pensando que era uma mulher trans. Então, quantas de vocês, mulheres cis, ainda serão agredidas achando que são trans? Então, tá vendo como a transfobia é ruim para todo mundo? Sim. Ninguém ganha com isso, né? A sua esposa, se for confundida com uma mulher trans, pode ser agredida, violentada, assassinada. Então é muito grave uma pessoa heterossexual apoiar esse tipo de transfobia, porque isso pode atingir, inclusive, a sua própria família. E da Avenida Paulista, o que você me fala? Da proibição? Não vão proibir nada. Isso também é cortina de fumaça em ano eleitoral para sinalizar para os eleitores. Já está sacramentado que a parada LGBT vai continuar na Paulista, sobretudo porque é preciso aí de novo olhar para os números. A parada LGBT trouxe 500 milhões de reais de lucro para a cidade de São Paulo o ano passado. E aqui eu posso falar com conhecimento de causa, porque na ocasião eu estava no comando como coordenadora da diversidade. Né? O ano passado, em 2025, então, como eu estava falando, para a gente continuar, né? Por ser ano eleitoral, eles estão fazendo todo tipo de sinalização para os eleitores conservadores deles. E aí o Rubinho Nunes, que é um vereador de São Paulo, traz para a votação essa pauta de tentar tirar de novo essa história, a parada LGBT da Paulista. Já teve isso? Sim, já teve uma vez e agora eles estão voltando. Eles não querem, eles querem nos esconder. O que eles querem é que a gente volte pro armário. O que esse povo pensa? Eu não importo que você seja trans, desde que você não apareça. Então, eles estão querendo nos empurrar para baixo do tapete. De novo, eles estão querendo que a gente volte para o armário, mas armário, nunca mais. Armário é lugar para guardar coisas e não pessoas. Qual argumento específico ele usa para justificar a retirada dali da Paulista? Não tem argumento. Não faz sentido. Não, eles usam sempre o mesmo. Não, eles falam que é o hospital. São 9 hospitais, acesso, emergência. Mas isso aí já está resolvido, a logística disso já foi pensada, repensada, resolvida. Em 30 anos não teve nenhum problema. Então não tem embasamento nenhum. Agora por quê, né? É só discurso de ódio mesmo, puro e gratuito. Só que eles não vão conseguir mexer com isso porque o próprio empresariado não quer que isso aconteça. É lógico. Porque o lucro que a parada LGBT traz é muito grande. Aproveito para esclarecer uma coisa para a sociedade, que é o seguinte. Eles também falam, né? Quem não entende. A prefeitura está investindo 6 milhões na parada, como se 6 milhões para a prefeitura fosse muito dinheiro, e não é dinheiro de trocado, de caixinha, né? Só que o que a sociedade não sabe é que não a prefeitura não está dando 6 milhões para a parada, está investindo em estrutura e segurança. Ali tem ambulância, banheiro químico, gradis, policiamento. Esses 6 milhões é para isso, é para a segurança das pessoas. Mas esses 6 milhões retornam em uma semana 90 milhões para os cofres públicos em impostos. Foi esse o número. Desculpa, eu tenho um grande amigo que tem hotel na Bela Sintra. Tem na Augusta e na Bela Sintra. O Carrilon, o Augusta Boulevard e o Pan-Americano, viu, Otacílio? E lotação completa. Uma semana antes, lotação completa. É isso. Os hotéis todos já, olha, para você ver, a gente está aí às vésperas da parada de 2026, os hotéis já estão todos lotados. Então tá todo mundo, a cidade está polvorosa, porque nós temos várias
vários dias de comemoração antes da parada. Tem muitos eventos grandes da comunidade LGBT que movimentam a cidade. A gente colore essa cidade cheia de alegria, de música, de vibração positiva, porque a comunidade LGBT é uma comunidade muito amorosa. Não existe guerra, não existe ódio. Isso que não... eu ia falar. Normalmente, eles são muito gentis. Quando você pega a amizade, porque é difícil você, até porque estou entendendo hoje, tem ressalvas, sei lá, mas normalmente são muito gentis, são muito prestativos. Eu acho que faz parte da alma da comunidade LGBT. Nós todos, claro que somos pessoas distintas, mas todos temos uma coisa em comum. Todo LGBT, e aí é todo que é força de expressão, é muito sensível. É sensível para a música, é sensível para a beleza, é sensível para a arte. Por isso que muitos de nós somos cabeleireiros, maquiadores, artistas, figurinistas. A gente nasceu para a arte. A gente essa vocação sai pelos poros. E todo mundo sabe disso. Todo mundo que tem um amigo LGBT, seja trans, todo mundo sabe dessa sensibilidade para música, para arte, para pintura. Ouve essa, porque agora minha filha fica me chamando a atenção, os dois, né? Fica me chamando a atenção porque eu tive uma outra formação, Léo. Eu tive uma formação, se você chegasse para o meu pai e falasse para ele, olha, ele morreu com 88 anos. Pai, hoje você pode pegar um embrião, pôr no útero de outra pessoa, gerar a criança, depois ela te entrega. Ele vai falar, menino, vai se tratar, vai estudar, você está falando asneira. Porque era impensável. Eu advogo sobre duas constituições. A anterior, que era uma constituição quase saindo do terrorismo, e da cidadã, que também não é muito. Então, eu vi os dois lados. E por que eu não fiquei vinculado? Porque eu leciono há muito tempo, eu convivi com a rapaziada, eu fui crescendo com eles. Então, quando eu falo, a Edilene é uma, né, que eu escolhi para ser minha parceira. Quando eu falo, não precisa me chamar de professor, eles falam, mas é respeito. Mas por quê? Se você me chamar pelo nome, você está me desrespeitando? Eu não entendo isso. Mas eu fui aprendendo com eles. E a minha filha e meu filho estavam falando outro dia o seguinte, que... Aí eu falei assim, Ju, eu acho que... Eu fui do teatro. Eu dirigi, eu gostava. Eu tive que parar porque eu não atuava. Eu gostava de dirigir, de estar lá com o pessoal. E chegou uma hora que as madrugadas de ensaio não davam, porque eu tinha que ir advogar no outro dia. Mas eu fiquei 10 anos nisso. Então eu falava, Ju, mas eu sempre convivi com esse pessoal e nunca tive... Mas que pessoal? Gay. Então, pai, só de você falar isso, você está sendo discriminatório. Eu falei, mas por quê? Porque você está vendo? Você fala que nem os outros. Eu não sou racista, mas eu tenho um amigo preto. Por que você vai falar isso? Aí eu vou aprendendo também. Tá certo, então é verdade. Você tem razão. A gente tem que normalizar a existência das pessoas, né? Das pessoas trans, das pessoas Eu sempre gays, fui chamado de gordo, baleia, todo mundo me incomodou. Mas aí... Não, você não pode, entendeu? Tem gente que tem problemas psicológicos com isso, né? Por exemplo, tem muita gente que nos elogiam achando que é elogio e não é. Isso. Né? Por exemplo, quando alguém... Outro dia eu entrei no elevador, uma mulher falou assim pra mim, você não é a Léo Áquila? Eu falei, sou. Nossa, você é mais bonita que uma mulher de verdade. Nossa. Ai, cara. Eu sou uma mulher de verdade. Gente, agora ela me gelou o coração, sabe por quê? Porque quando eu a vi, realmente ela pessoalmente é muito bonita. Então, quando eu a vi, eu falei, nossa, você realmente é muito bonita, mas isso não foi ofensa. Mas você parou né? nisso. Não, você só me fez um elogio. Você falou, você realmente é muito bonita. Ponto. Mas esta pessoa foi além. Ela falou, você é mais bonita que uma mulher de verdade. Diferentemente se ela falasse, você é mais bonita pessoalmente do que na televisão. Isso, ponto. Bem diferente. Você tem coveira trans? Não conheci em São Paulo. Que eu conheci, não. E também não é coveira que fala. Não, mas ela gosta. Você mesmo me ensinou. Você tem razão, mas ela no primeiro episódio ela falou, eu gosto do termo coveira. Porque é uma coisa popular, né? Se você fala sepultador, muitos vão ficar pensando o que é sepultador. E outra... Agora falar coveira já sabe o serviço. E com outro detalhe, que nem lixeiro. Eu aprendi que é coletor. Nossa, não pode ser lixeiro. Né? Produzimos o Mas eu acho que é uma das profissões mais
difíceis que existe é ser coletor. Né? Correr 15 quilômetros atrás de um caminhão, abaixando, levantando, jogando, para te deixar bonitinho. Guerreiros. Agora, e são tão desvalorizados. Existem trans no serviço público, nesses cargos? Eu não sei, eu não tenho muito conhecimento não sobre isso, eu nunca vi nessas profissões. Eu acho que é uma questão de vocação também, né? A comunidade trans, principalmente, quando a gente fala de mulheres trans, elas são muito ligadas à beleza, à moda, são delicadas, gostam de uma unha comprida, de uma maquiagem. Até porque que a gente usa esses artifícios? Para comunicar que somos mulheres. Então, se você me oferecer uma vaga de emprego que vai me obrigar a não usar maquiagem, talvez eu não aceite. Que vai me obrigar a cortar as minhas unhas, talvez eu não aceite. Porque isso vai me dar uma coisa chamada disforia de gênero. Eu não consigo me imaginar sem essas unhas. Porque eu vou olhar para minha mão e vou ver uma mão de um homem. E isso vai mexer com o meu psicológico. Então, não é frescura ou vaidade, é disforia. Essa disforia, ela tem em grau baixo e em grau alto. Num grau muito alto, uma mulher trans não suporta olhar para o pênis. A Maite Schneider é um caso emblemático para a nossa comunidade, porque ela cortou o pênis com a faca. Eu ouvi, achei... Você conheceu esse caso? Não. Porque ela não suportava o órgão. Ela tinha ojeriza do próprio órgão. Isso é disforia de gênero. Então, disforia de gênero é uma coisa grave e que leva muita gente ao suicídio. Então, quando eu vejo a gente criticando porque o SUS deu uma prótese de silicone para uma mulher trans, que nem eu vi um vídeo esses dias de um cara que nem mora no Brasil, revoltadíssimo com isso, achando isso um desaforo, é porque não sabe o que é disforia de gênero. Não sabe o quanto isso abala o psicológico daquela pessoa. Eu, por exemplo, não tenho disforia de gênero grave, mas eu tenho as minhas disforias e talvez seja por isso que eu não vá à praia. Por causa da minha disforia de gênero. Não é nada que vai cometer suicídio, que vai me dar problemas psicológicos, mas eu tenho disforia. Coisas, né? Tira minha unha e meu cabelo pra você ver. Eu vou me olhar no espelho, eu vou me sentir o quê? Né? E as mulheres também. Tem mulher que sem cabelo comprido vai ter sérios problemas. Tem mulher que tem problema de câncer de mama, tem que tirar o seio e pergunta como ela fica. Isso é disforia de gênero. Né? Então, se uma mulher que está com problemas psicológicos porque teve que retirar o seio por causa de um câncer de mama e o SUS der um seio para ela, justo. Não, e outra, e se a pessoa tem essa disforia em grau grande, qual é o problema de fornecer a prótese para tentar ajudar a pessoa? Mas né? os conservadores não enxergam assim e lutam contra a gente achando que isso é um absurdo, gastando dinheiro à toa. Não é à toa. A gente está falando de saúde mental. E a saúde mental da comunidade trans é uma coisa que precisa ser vista, que precisa ser olhada, porque tem problemas gravíssimos de disforia. Me diga uma coisa, dois personagens. Eu acho que também pegou um estigma eu adorava ele, a figura dele, eu achava ele inteligentíssimo, o Clodovil. Achava ele inteligentíssimo, mas controverso, ele era agressivo às vezes, né? Ele usava a fonte de saber dele para menosprezar outras pessoas. E isso era meio... Mas eu não conheci como pessoa fora da televisão, mas era uma figura interessante. Assim como é muito bem resolvida. Pelo menos eu assim a vejo. A Rogéria já não está nem aí, ela sempre foi assim e tal. E a Nani também. E você também. Eu nunca vi, que nem você está falando, que você tem uma pequena disforia. Pode ser que as outras também os tenham e não tem gente que não tem. A Rogéria, por exemplo, não tinha disforia nenhuma. Tanto que ela tinha o pinto no nome. Astolfo Pinto. Ela falava. Né? E ela falava que ela não tinha nenhum problema com isso. Mas aí é a Rogéria. Isso não representa a comunidade. E você acha que ela seria agredida entrando... Isso que eu falo, do famoso... Porque, presta atenção, Léo, o que eu quero dizer. No Brasil, eu defendo para meus alunos que no Brasil não tem preconceito de raça. Tem preconceito de bolso. Se o cara é um negro rico, você quer abraçar, tirar foto, é jogador de futebol, você quer levar para tuas festas, para ele fazer presença VIP, você é meu amigo, eu sou amigo do Vinícius Júnior, tal. Agora, se é um negro da favela, então o problema não é ser negro, o problema é não ter a condição financeira. Eu acho que tem as duas coisas, porque mesmo quem é rico e famoso também sofre racismo. Olha o Vini sendo chamado de macaco.
Eu vi uma publicação. Bom, eu vou evitar falar, não gosto de. Mas eu vi um comentário de uma pessoa aí que totalmente desnecessário. Meu filho não entendeu assim. Não tem nada a ver. Ela falou, não. Mas eu achei estranho. Realmente. E a gente tem que tomar cuidado, sim, e não é mimimi, porque a gente vive num planeta racista. A gente vive num país racista. A gente vive. Então, por exemplo, por que foi questionável a Virgínia ter beijado na boca um macaco assim que separou do Vini e ainda falar que o macaco tem uma boa pegada? Mas então, a pessoa que falou isso aí, eu não conheço, mas parece que tem um critério de frases meio infeliz, né? Assim, parece que é meio repetitivo. Mas o problema é uma assim, pessoa que pode levar outras a corroborar com esse tipo de pensamento. Mas é ridículo. Por mais que você faça isso talvez de uma forma não intencional, mas tem as pessoas que causam de forma intencional e isso acaba. Ela beijou um macaco. Foi infeliz também ela ter feito isso. Ela Não, já foi havia feito infeliz outras por quê? vezes, Porque ela não- porém, o time que ela fez não foi legal. Nada aí tá legal. Exato. Ela não Nada. precisava, Exato. logo após essa conta ela ter desmanchado. Que ela desmanchou, é isso? Eles terminaram, em seguida ela foi lá, beijou um macaco. Não, quer dizer, foi uma coisa Mas quem falou foi outra pessoa. Mas não importa, o que importa é que ela devia ter consciência de classe, inclusive ter sido namorada dele, sabendo tudo que ele enfrenta, Concordo. né, sendo um cara preto, aí ela ela... passou ao lado dele o momento que ele sofreu a violência também. Não, e ele é o racismo. combativo, Então, ela né? esteve ao lado, Sim. ela sentiu próximo a ele o que é viver Ela isso. devia ter pensado que a internet ia fazer a comparação. Não, e ele tá na Europa, ele combate e ele lá combate e é criticado por combater. Feliz foi ela e agora ela vai ser, parece que foi chamada para Ser comentarista. Da Copa. da Copa. Tá. Sem entender nada, o que está sendo questionado por quem entende, né? Por toda jornalistas. razão, né? Fez uma baita... Léo, e outra coisa, me diz, você esclareceu para mim o foco, porque eu não conseguia saber a origem disso. E você veio com realmente uma tese que me convenceu. E eu estou sempre a fim de ser convencido. Seguinte, não tocaram no assunto, tal, mas daí estourou um escândalo do banco, da banca, do tio, da tia, para não ficar um foco só. E aí vamos criar uma cortina de fumaça boa, porque realmente criaram e não desvia 100%, não, mas desviou muito. Ou se desviou. Então faz todo sentido, foi muito bem na hora certa. Dilene, faz tua pergunta. O que você quer que a Léo te ajude a pensar? Léo, nós sabemos que a luta que vocês vêm enfrentando, ela é constante, contínua e deveria ter um fim, né? Mas não tem. Pelo que você fala, há 30 anos já que você está nessa luta, né? Diretamente falando. O que você acha que a população em si precisa de conscientizar? O que deveria ser inserido para as pessoas? Se hoje você pudesse olhar para a câmera e dar uma mensagem para que as pessoas pudessem parar com esse preconceito velado ou direto, o que você diria para as mães, principalmente, que praticamente a mãe é o berço, né? Ela consegue ensinar, passar princípios, valores. O que você diria, principalmente para as mães conservadoras, para que seus filhos não venham a passar adiante esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito que não é cabido mais em lugar algum? O que você diria? Não existe uma resposta simples para uma pergunta tão complexa, porque são muitas camadas. Porque na cabeça dessa mãe, ela tá certa. Ela não sabe nem que ela tá errada. Ela não sabe. Ela não sabe que ela tá ociosa. Ela vai ter que se desconstruir. O problema está na educação, né? Mas qual educação? A educação cristã, que segrega pessoas, que aponta o dedo para outras religiões que são diferentes, que diz que todo mundo vai para o inferno se não tiver ali tudo certinho, né? Ou não vai sobrar ninguém no céu, né? E o que é certinho, né? O que é certinho? Tá vendo como é tudo muito relativo? O que a gente precisa é ter amor. Porque
Quando você tem amor, não importa o tipo de educação que você tem, você sabe que você precisa amar o próximo, que você precisa respeitar o próximo. O que está faltando, na verdade, para todos os nichos, para todas as mães, para todas as religiões, para todas as carreiras e na política é amor. Se você não conseguir amar o próximo, você sempre vai ser preconceituoso com alguém, você sempre vai apontar o dedo para alguém, você sempre vai excluir alguém. Agora, uma pessoa que pretende ser política, tem pretensões políticas e não tem um pensamento de universalidade, não cabe. Porque, por exemplo, eu posso até discutir com vocês enquanto candidata, eu posso debater na sociedade o meu lado. Eu sou mais de esquerda, por isso, e defender o meu lado. Mas depois de eleita, ou você fazer isso pela direita, mas depois de eleitos, a gente tem que zerar essa divisão. Deveria, né? Zerar e comandar para todos. Governar para todos. Não perca seu raciocínio, esse é um ponto que eu sempre briguei e fui criticado. Digamos que eu sou um cara exatamente de centro, nem centro-esquerda, eu sou de centro, porque eu gosto de ouvir e pensar e falar, não, você tem razão. Porque tem coisa da esquerda que é coerente, tem coisa da direita que é coerente. São cabeças. Aí eu elejo o meu candidato, eu voto no meu candidato não é eleito. Aí eu torço para o outro dar errado, mas eu estou torcendo contra mim. Eu moro no Brasil, a minha família aqui, meus filhos, eu quero que o país cresça, eu quero que ele faça o melhor governo do mundo. Mas aí não é assim que as pessoas pensam e o seu raciocínio seria o paraíso. Mas como é que o Brasil está funcionando hoje? Estamos todos num avião, torcendo para que o avião caia porque o piloto é o Lula. Vai morrer todo mundo. Não entenderam isso ainda? A gente pode brigar enquanto não está eleito. Depois de eleito, zera e vamos torcer para dar certo. É assim que tem que ser. Eu sou conhecida em São Paulo como a gestora da empregabilidade por causa dos mutirões de emprego que fiz. E que nós conseguimos, em 2 anos, 20 mil vagas. Agora, você acha que eu cheguei na fila daquelas pessoas desempregadas, desesperadas por uma vaga, e perguntei, você é de direita ou de esquerda? Em quem você votou? Não. Eu fui lá perguntar onde ela trabalhava, de que ela queria trabalhar, né? Onde que ela morava, para ver se arrumou um trabalho mais perto, para ela não ficar 3 horas no transporte público. Então eu fui perguntar outras coisas. Pouco me importa se ela é de direita ou de esquerda. Porque eu, se governante, eu não estou nem aí para quem é de direita ou de esquerda. Tudo que eu fizer vai ser para todo mundo. Todo mundo tem que ter o seu espaço e tem que ser respeitado. Tem que ser contemplado. Eu não posso, como política, excluir X grupo ou X grupo. Eu não posso falar contra nenhuma religião, contra nenhum grupo minoritário. Eu não posso fazer isso. Isso é um crime, no mínimo, imoral. No mínimo, imoral. Dá um hiato. Faz tua pergunta. Eu não tenho pergunta. Eu queria parabenizar e... Não, mas eu não estou encerrando não ainda. Aí eu fui ver aqui, ainda tenho mais... Porque eu tenho muita coisa... Gente, eu tô morrendo congelada. Para, desliga isso aí. Tem que zerar. Eu queria parabenizar, e principalmente pela luta, pela parada, que eu acho que é bem legal. Você começou pequenininha e hoje a gente vê famílias inteiras, pede pra ela lá. Que a gente vê na Paulista. Eu acho bem legal. Tá gravando? Crianças já desde pequenininha participando. Desculpe, é que eu tenho que... Acho que elas pequenas já estão se conscientizando, né? A Adriana me conta uma coisa. Nós estamos casados há 35 anos. A Adriana fugiu de casa com 19 anos para casar comigo, porque na época eu era divorciado. E eu era casado, divorciado da melhor amiga dela. E o pessoal achou que a gente tinha um caso e tal. E hoje eu poderia falar, tinha mesmo. E daí? Não tenho nada, não devo nada para ninguém. Tenho 2 filhos, mas não tinha. Não tinha, aconteceu. Bom, então, mas já nós temos muito pouca moral para falar de qualquer coisa. Você entendeu? Não tem. Nós não temos, eu falo, nós não temos moral. A minha filha chegou um momento que ela começou... Ela começou a conversar comigo, que eu percebi nela que ela estava querendo saber se estava na hora de ela transar ou não.
Isso já moça. E aí eu percebi pelas perguntas, aí eu cheguei e falei, Ju, peraí, pô, você me conhece. Você quer dar? Você tem que dar a hora que você achar que você está pronta, não sou eu que vou decidir isso. Eu sempre tratei meus filhos assim, sabe? Eu nunca falei, Papai Noel, que Papai Noel? Eu me ralo para comprar presente. Ah, mas é bonitinho, sei, bonitinho é alguém, né? Eu trabalho, Papai Noel é um personagem da peça de teatro. Não deixa eu me iludir muito, não, porque ovinho da Páscoa, do coelhinho, coelho não bota ovo, para com isso. Eu sempre fui muito cético nesse sentido. Mas isso é como acreditar em Adão e Eva. Exatamente. A Arca de Noé. Eu era criticado. Bom, agora, ela me falou, ela teve uma cantina escolar, a Diana é decoradora, mas chegou um momento que ela trabalhava no artefato, e ela saiu por um probleminha, tal, deixar pra lá. E aí ficou em casa, até que um colégio que eu dava acesso... foi ter filho e tal. Eu trabalhava para um colégio e na montagem da nova unidade, a menina falou para mim, vou ser sincero, eu não tenho dinheiro para te pagar, falaram que você cobra caro. Como você pode fazer para mim? Eu falei, eu quero isso, apontei para cantina. Ela falou, cantina? Mas você não tem tempo para respirar, você quer cantina? Eu falei, não, para a Diliana, que ela sempre gostou de cozinhar. Bom, ela ficou lá 20 anos. E aí ela via todas as crianças, Léo. E uma vez ela chegou e falou, nossa, tem 2 irmãs, né? Tem 2 irmãs, mas uma... É assim, uma é menininha. Vamos falando de criança, hein? Criancinha. E a outra não adianta, ela é um menininho. Mas isso de quantos anos? 5, 6 anos. Você entendeu? Não era uma coisa que o pessoal fala, não, é avó, transforma, não. Não, ninguém vira nada. Resultado. O que aconteceu? Na festa junina, uma queria pôr roupa, vestidinho, a outra, eram gêmeas, a outra queria ser o menino da festa junina. Resultado. Seguiram os pais de cabeça, cada um seguiu sua linha de meta e são felizes, cada um na sua. Então, acho que isso é... Mas é legal você ter falado sobre isso, porque vai corroborar com uma fala que eu sempre tento trazer, que ninguém vira nada. Todo mundo nasce sendo. Eu, desde 5 anos de idade, eu já sabia que eu era menina. E falavam pra mim, não, vai, que tem aquela coisa... Pelo amor de Deus, não dá nome, hein? Não, pelo amor de Deus. E mesmo os meninos, tinha menino que a gente percebia, que já sentava de uma forma diferente, que já ficava sempre com as meninas. Mais afeminadinho. Não queria brincar com os meninos. E eu percebia, porque eu estava ali dando comida, eu estava ali servindo, e falavam, não, isso é besteira. Eu falava, não é, a gente percebe. Depois foi crescendo, eu fiquei 20 anos. Então eram crianças que eu pegava de berçário, às vezes de infantil. E viu crescer. E via até 18, até se formar. Então a gente percebia toda essa evolução. E às vezes falavam, não, é coisa da sua cabeça. Aí eu observava e falava, não é coisa da minha cabeça. Daí depois foi crescendo e a gente, Olha, eu tenho 2 meninos, né? Eu sou mãe de 2 meninos. Quais as idades? Já Hoje 33. Ave Maria, já são homens. São homens. É que meu pra mãe filho, é sempre menino. eu tenho um filho hétero, casado, que tem uma filha, a Elô, minha neta. E eu tenho um menino que é gay. E eu percebi, quando ele tinha 2 aninhos de idade, que ele ia ser gay. Ele fez um gestinho assim, então falei pra minha mãe, mais um pra família, viu? A minha mãe até na época brincou falando, pra vocês todo mundo é gay. Falei, o tempo dirá. Dito e feito. É gay, assumidíssimo, se assumiu com 14 anos, não foi apedrejado, porque tinha a Léo Áquila pra defender. Mas quando você fala de apedrejado, literalmente? Literalmente. Você foi literalmente apedrejada? Literalmente. Só porque era gay? E foi o dia que eu me assumi. Porque eu vinha desde criança aguentando todos os abusos e violências sozinha. Mas nós estamos falando, deixa eu ser incisivo, de pegar uma pedra e te atirar? Várias pedras. E eu cheguei em casa muito machucada, como é que eu ia explicar aquilo? Então foi o dia que me bateu uma revolta. E aí eu cheguei e reuni toda a minha família às 11 horas da noite, porque eu estava chegando da escola, que foi quando eu abandonei os estudos também. Eu tinha passado da 8ª série para o 1º ano. Na escola você sofria algum tipo? Não, todas. Eu repeti de ano 3 vezes a 1ª série, porque eu não conseguia estudar. E não é porque eu era burra, porque hoje eu tenho 5 faculdades. Sim.
É porque eu estava sendo muito hostilizada. E não tinha ninguém para olhar por aquela criança. Por isso que eu falo que quando dizem deixem as nossas crianças em paz, eu acho muito cruel isso. Porque deixar a criança em paz é a mesma coisa que falar deixa ela se ferrar sozinha. Ela vai se virar sozinha. É muito cruel. Desliga. Não consegue? Poxa. Me fala uma coisa, você, Edilene. A Léo vai ser candidata. Hoje ela tem uma nomenclatura de pré-candidata. Isso. O partido vai confirmar e conceder a legenda. Exato. É assim que funciona. E a partir daí ela passa a ser candidata. Exato. Então, prestem atenção. Eu estou declinando hoje de maneira... Você sabe que eu falo mesmo, inclusive de assuntos que não devo. De maneira totalmente limpa. Se a Léo for candidata confirmada a deputada estadual, terá meu voto. Nossa. Então, deputada estadual, meu voto é dela. Vocês sabem que eu não peço para ninguém seguir. Mas, se de repente quiserem uma pessoa que batalha pelo ser humano... Eu batalho pelos animais, eu acho irracional. Eu tenho... mas você come carne. Como? Mas eu tenho dó dos bichos. Eu tenho dó, não adianta. Agora, com ser humano, eu acho absurdo, como acho com animais hoje em dia. Eu fiz equitação e hoje em dia eu não monto. Por quê? Porque me falaram, mas por que você monta? Porque eu faço equitação. Mas ele permitiu que você montasse nele? Você tem 100 quilos nas costas da coluna dele. E aí eu parei para pensar, realmente ele não me permitiu. E eu não vou montar mais, e não montei. Vocês sabem que outro dia eu fui visitar um Aras de um amigo meu, de Andaluz, e chegou lá, ele falou, e aí, Rodrigues, quer matar a saudade? Eu falei, quero. Aí chegou lá, ele mandou encilhar o cavalo. Eu falei, mas o que você fez? Vai matar a saudade? Vou. Abracei o cavalo, beijei, tirei a rédea, escovei. Ele falou, você não vai passear? Eu, não. Coitado, vai me carregar, troco de quê? Isso é. Agora, o ser humano está sendo esquecido. Pô, gente, você pensou, você tem um filho. Não pense em você, não. Você tem um filho que, por opção, resolver ter outra preferência sexual com a tua e ele ser humilhado, ser achincalhado em público porque resolveram que não é assim? Não é estranho isso? Ele não. Vamos no shopping? Não, eu não vou. Por quê? Não, eu não gosto. Vamos na praia? Não, obrigado, eu não vou. Por quê? Não, eu não gosto de sol. A Juliana vai falar, mas isso é verdade, né? Porque ela não gosta de sol. Porque ele não pode andar na rua. Então, eu estou deixando muito claro aqui, o meu voto é seu. Muito obrigada, eu fico emocionada de ouvir isso. Quem puder e quiser seguir o meu, não é nem conselho, minha indicação, você é uma pessoa muito pós-câmeras, tá? Porque na câmera todo mundo é legal. Até os vilões são amados. Nas novelas os vilões são amados. Mas pós-câmera é uma pessoa gentil, uma pessoa muito culta e realmente nas vésperas vou querer, se ela tiver uma agenda, que ela retorne para nós conversarmos e para mim foi esclarecedor. Eu só preciso de um último detalhe. O que mais te incomoda hoje em dia que acontece, o que mais incomoda, que acontece com a comunidade LGBT+. É achar que nós somos inimigos a serem combatidos. Porque não somos. Agora, o que me incomoda mesmo, de verdade, é as pessoas insistirem em não acreditar na gente quando a gente fala que a gente nasceu assim. Eu acho que uma coisa importante também que ela falou é os pais também, antes de tudo isso, olharem para os filhos e perceberem os seus filhos e acolherem. Quando perceberem, né, que nem ela percebeu no filho, e perceberem
quando perceberem que os filhos são gays, acolherem eles e darem apoio, principalmente em casa, para que eles possam, né, crescer e assumir, para que eles possam ter essa liberdade de começar... Crescer empoderado. Exatamente. Mas onde que a gente cria um grande atrito no que ela está falando? Se por um lado eu estou aqui dizendo, e ela está dizendo, olhe para o seu filho, acolha e ame seu filho, dê sustentação para que ele seja forte lá fora, vem um Bolsonaro e diz o quê? Dá um coro que resolve. Fomentando ainda mais violência contra a nossa comunidade, que já é violentada desde o berço. É de uma crueldade, eu fico super emocionada, porque eu sofri muito na minha infância. É de uma crueldade você falar, dá um coro que resolve, porque esse coro pode culminar numa violência gigante na sociedade. Eu fico muito triste quando eu ouço pais falando, eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho LGBT. Eu já ouvi isso. Como é que pode comparar uma pessoa que nasceu LGBT com alguém que escolheu ser bandido? E mesmo o bandido ainda é vítima do sistema, se você parar para olhar o fio da meada... O embrião de tudo isso, ele teve educação, ele foi criado onde? Que referência ele tinha? Eu não estou aqui justificando erro de ninguém, bandido não estou defendendo bandido não, mas se você olhar friamente, você vai ver que talvez até muitos desses bandidos só viraram bandidos, por quê? Porque o Estado abandonou. Então, tudo é muito complexo para você virar e falar, dá uma surra, dá um coro que melhora. Talvez esse coro seja um apedrejamento, como eu passei. Então é muito cruel isso me incomoda demais. Cara, eu juro por Deus, se você não está preparado para ter um filho, uma filha, e acolher como vier, não tenha. Simples assim. E aí você olha para o parlamento e vê projetos sendo apresentados e que está em votação que visa proibir que casais homoafetivos, 2 homens ou 2 mulheres, adotem crianças que estão abandonadas em asilos. Só que eles esqueceram de mencionar no projeto que nós estamos tentando abandonar o que o hétero, nós estamos tentando adotar o que o hétero abandonou. Isso eles não falam. Não fomos nós que fizemos aquelas crianças. O que nós queremos é dar amor, carinho e lar. Um bom estudo, mas eles não querem que a gente adote. E aí, o que eles vão fazer com essa criança? E aí a gente vai trazer aqui uma outra pauta que é, essas mesmas pessoas que querem essas crianças abandonadas são as mesmas que são contra o aborto. Eles só defendem crianças enquanto está no ventre. Porque depois que essa criança nasce, eles querem que se ferre. Deixa essa criança, você não tem como cuidar, deixa passar fome. Não dá Bolsa Família, não. Não dá apoio, não. Não dá lar, não. Não deixa os gays adotarem, não. Deixa a criança sofrer lá no asilo, no orfanato. Deixa sofrer lá. Olha como é cruel e perverso esse pensamento. Porque não adianta você ser contra o aborto, mas também não dar assistência depois que a criança nasce. Não adianta. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor de que crianças tenham assistência, tenham educação, tenham um lar para morar, tenham suporte do governo. Então tem uma diferença aí. As pessoas precisam ter mais sensibilidade e definitivamente entender. Nós nascemos assim. Ninguém vira nada. Ninguém pediu para nascer LGBT e ninguém em sã consciência vai nascer homem, branco, ou seja, classe dominante privilegiada e escolher virar travesti para sofrer preconceito. Ela outra vez, eu tô controlando o tempo para não explodir ela, mas ela outra vez tocou no assunto aqui que eu, depois de 40 e... Em verdade eu tenho 45 de profissão e estágio. Não tinha chegado a um raciocínio. Qual é? É contra o aborto, mas depois que nasce... Abandona. Tanto faz. Uhum. Isso é de se pensar violentamente. Quem é contra o aborto tem que ser contra o aborto e a favor da vida. De que essa criança tenha um sustento. É absurdo, mas essa frase é fantástica. Porque é só política de controle. Mas e depois que nasce? Não, depois que nasce, aí eu não posso ser também cuidar de tudo. Aí é simples, né? Outra coisa, ela falou de outra coisa, que eu passei. Várias vezes eu ouvi essa pergunta, era brincadeira, tá? E hoje o tio tá velho, então ele vê que as brincadeiras
Era a pergunta nossa. Você prefere ter um filho viado ou ladrão? Ou bandido? Isso era uma pergunta que se fazia nas rodinhas. Outra coisa, me critico. Eu nunca abandonei a área civil nem criminal. Meu escritório tem 12 colaboradores. E cada um faz área, às vezes 2, 3 numa área, mas eu nunca consegui largar o civil e o criminal. Então eu fiz pós-graduação em processo civil, processo de trabalho, processo penal, depois fui fazer mestrado em Direito Político e Econômico e Consumidor, crimes contra as relações de consumo e criminal geral. Muito bem. E aí a pessoa fala, mas você defende bandido? Eu falo, defendo, e o dia que o seu filho precisar, também defendo, tá? Porque o advogado não defende bandido, ele defende o ser humano para que tenha uma pena justa. Não é para pegar de exemplo. É o que nós estamos falando de minoria. Chega lá um juiz homofóbico para julgar uma... Existe o termo travesti ainda? Sim. Para julgar uma travesti que cometeu um homicídio, só podia, né? Não. É um ser humano que cometeu homicídio, tem que ver as condições que foi cometido, as agravantes, as qualificadoras, as atenuantes, como qualquer um. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Então, outra coisa, Léo, eu ainda não me conformo com... Sabe por quê? Porque nós estamos falando de idade média, nós estamos falando de punição de mulher adúltera, apedrejamento. Sim. Da onde surgiu isso? Você saiu na rua e foi apedrejada? Eu não consigo me entender isso. Mas aconteceu e isso não é uma metáfora, infelizmente. Isso aconteceu comigo e eu tive que sair do Capão Redondo por causa disso, por medo. E aonde começou a minha fragilidade? Por que eu demorei tanto para voltar depois a estudar? Porque eu voltei só aos 32 anos. Porque eu saí uma mão na frente e outra atrás. A minha família morava na favela, extremamente pobre. Com que condição você acha que eu saí de casa? Com uma mão na frente e outra atrás. Tem uma música do Adoniran Barbosa que fala que a minha mudança cabia no bolso de trás. É exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí de casa sem nada, mas com 2 promessas. Primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou crescer e eu vou tirar vocês daqui. E também falei para as pessoas que me apedrejaram, guardem este nome, Léo Áquila, porque vocês vão ouvir falar de mim. Só que eles não vão mais ouvir falar de mim, porque todos já morreram. Vítimas também do sistema, vítimas da violência que eles mesmos praticaram. E isso não me deixa feliz. Ao contrário, queria que eles estivessem bem vivos para ver onde eu cheguei e onde eu vou chegar. Sim. Queria que eles estivessem bem felizes para usufruírem das benéfices que eu quero levar para o Capão Redondo. Porque eu faço questão de levar. Porque eu não me revoltei contra o Capão, ao contrário, eu quero salvar o Capão, para que isso não se repita com outras pessoas. A gente tem um planeta recheado de hipocrisia. Eu vi um vídeo ontem que eu fiquei estarrecida, onde, num culto, dentro de uma igreja, uma senhora chorando muito ao lado do esposo, porque tinha descoberto que o esposo tinha traído ela com a própria filha dela. E o pastor... eu vi isso também. E o pastor foi orar pelo varão, o traidor, como se ele fosse vítima do mal, que aquilo não foi ele. Ele foi possuído pela pombogira. E aí pombogira, o espírito maligno da pombogira, olha aí ó, o racismo religioso aparecendo. E foi a pombogira, quer dizer, ao invés de estar preocupado em ajudar a mulher, a salvar a mulher, acolher a mulher, estava lá pedindo perdão para o homem. Se fosse o contrário, aquela mulher estaria sendo linchada. Se ela tivesse traído ele com o filho dele, ela estaria sendo linchada. Então, olha quanta hipocrisia a gente vê, né? E o pastor depois se volta para a mulher falando, você tem que perdoar ele, você tem que liberar o perdão para salvar o casamento de vocês. Ainda jogando a culpa daquela mulher que já estava sentindo a dor de ser traída, ainda estava sentindo a dor de falar, eu não consigo liberar esse perdão. Ainda tem que carregar a culpa pelo que aconteceu. Então, olha como a gente tem tantos problemas, né? E como
O povo é usado como massa de manobra por políticos mal intencionados e por religiosos mal intencionados. O povo é massa de manobra, mas aí é que está o grande golpe master de tudo isso. Na educação, não dê estudo porque você vai criar um monstro. Quem conhece contesta, quem contesta quer mudança. Para que dar estudo? Você está vendo como todos os problemas voltam para a educação? Não à toa, quando eu me formei em jornalismo em 2008, o meu TCC foi criar um projeto de lei que se chama Inteligência Emocional nas escolas e aplicar essa inteligência emocional na formação do indivíduo, né, porque tem que ser em quanto a tempo, quer dizer, depois que a pessoa tem as crenças limitantes colocadas na cabeça que vai até os 7 anos, tarde demais. Não interessa se fazer. Tem que ser ali, ó, do berço até os 7 anos. Essa disciplina, inteligência emocional, tem que ser aplicada de maneira obrigatória. Este é o meu projeto educacional. Porque a inteligência emocional é uma grande terapia de grupo. Principalmente quando a gente olha para a periferia, quantas crianças não chegam na escola abaladas porque tem um lar desajustado, com pais viciados em álcool, viciados em droga, viciados em jogos, desarmonizados, muita briga. Como é que chega essa criança na escola? E aí a gente não tem uma política de apoio, de acolhimento para essa criança. Essa criança vai crescer mesmo só vendo violência em casa, no bairro, na periferia, consumindo que tipo de cultura? Quer dizer, não tem. Se a gente não cuidar da criança na fase de formação do indivíduo, que é até os 7 anos, tarde demais. Porque até os 7 anos ela já entendeu tudo que presta e tudo que não presta, e quem ela é e quem ela nunca vai ser. Porque para essas crianças, para muitas delas, é dito, você nunca vai ser ninguém. Porque você é feio, porque você é gordo, porque você é preto, porque você é gay, porque você é um lixo, porque você é uma aberração. Porque foi tudo isso que eu ouvi. Eu cresci ouvindo que eu era uma aberração, que eu ia para o inferno, que Deus não me amava. Quando eu olho, eu tenho uma foto minha, que sou eu criança. E quando eu olho para aquela criança, eu choro. Tenho dó. Porque eu fico pensando, como que eu suportei? Mas vamos falar na terceira pessoa. Como que aquela criança aguentou? Eu não sei. Eu não sei de onde veio tanta força. Mas nem toda criança vai ter. E a prova disso é o alto índice de suicídio de pré-adolescentes, que são LGBTs, que não são aceitos em casa. Eu estou cuidando de 3 meninas trans. Uma tem 12, uma tem 13 e uma tem 15. As 3 já estão com silicone industrial no corpo e se prostituindo, porque foram expulsas de casa. É isso que deixem as nossas crianças em paz? É cruel, é perverso, é triste e é confortável não olhar para isso. Mas eu tô vendo isso todo dia, de perto. Não tem um dia que eu não receba uma mensagem de algum adolescente que foi expulso de casa por ser quem é. E aí vai falar que é opção. É a nossa natureza. A gente não vai conseguir voltar para o armário nunca mais. Vão ter que nos aceitar. E vai ter que existir pessoas que lutem por isso, a favor dessas pessoas, a favor da vida. É por isso que eu acho cruel quando alguém quer impedir que crianças possam ir à parada LGBT. Porque elas precisam se sentir acolhidas. Elas precisam ver que elas não estão isoladas no mundo e que elas não são uma aberração. Existem milhares de pessoas iguais. Pertencentes, né? É pertencimento. Eu não tive isso. Eu cresci achando que eu era a única pessoa no mundo assim. E eu passei a vida me perguntando por que Deus fez isso comigo. O que eu fiz para Deus para ter nascido assim? Por que comigo? Por que eu? O que eu fiz de errado? E as outras pessoas perceber que isso é normal, que tudo é normal. Tem que normalizar, porque que as famílias não aconteça isso, de expulsar, para ver que tudo isso é normal, que o filho dela é normal. A gente vai continuar existindo, não adianta. A Bia Kicis fez uma fala super infeliz recentemente, dizendo que o conservadorismo é que vai prevalecer, que eles vão combater a gente. Não vão combater coisa nenhuma, porque a gente não pediu para ser nada. E ninguém vai querer voltar para armário nem para baixo de tapete, não somos uma sujeira a ser escondida. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar resistindo, vai continuar existindo e combatendo esse tipo de pessoa.
A gente não tem outra opção. É luta ou luto. É essa a opção. E a gente vai lutar. Ponto final. Parabéns. Você tem uma forma de pensar e agir que estimula. Eu tô ouvindo você falar com muita atenção, respeitando a sua emoção. Por quê? Porque no meu convívio, eu tive em algum momento um amigo meu, irmão, que me chamou e falou, pô, tô com um problema, tal. Qual era o problema? O problema é que uma pessoa próxima tava namorando outra pessoa do mesmo sexo e tal. E a hora que ele falou, porque do jeito que ele falou no telefone, a pessoa extremamente esclarecida, fantasticão. Mas do jeito que ele falou, eu pensei que fosse assim, descobrindo um câncer, sabe? Terminal. Como assim, se fosse uma doença. Aí eu fui preparado para ouvir. Aí, sabe o que é? Porque, sei, então, tá namorando uma pessoa... Eu comecei a rir na mensagem. Eu falei pra ele, jura que você me chamou aqui pra falar? Me arrepio até hoje. Eu achei que você ia falar que tava morrendo. Jura que você tem? Ele falou, pô, mas... eu falei, a puta que te pariu, meu. Traz a pizza, a cerveja. Eu falei, deixa eu ser feliz, pô. E aí, você não acho nada, acho hiper normal. Eu falo, às vezes eu brinco muito com o Igor, né, Kaique? Fala, Igor, vai, confessa aí, pô. Aí antigamente ele ficava bravo, porque eu sempre brinquei com os filhos assim. Hoje não, ele não mais, pai, vai ver que é e tal, não sei o que, tal. Resultado, a gente em casa tem uma relação muito aberta, muito legal. Na minha casa, para você ter uma noção, eu não esqueci, eu só vou ficar quieto e eu vou ser riso em rede aí, viu? Porque você me deu a receita do remédio hoje. Mas a minha filha chega, eu ando pelado em casa, tá todo mundo. Ninguém tem esse tipo de coisa, sei, não tem a maldade. Ela fala assim, coitada da mãe. O que você quis dizer com isso, Juliana? Nada, para bom entendedor, boa palavra, meia palavra. Falei, o que você está querendo dizer com isso? Filha da puta, falando. Então é assim, eu não consigo enxergar, mas eu fico extremamente também emocionado quando eu vejo. Eu nunca tive contato com uma pessoa que foi vítima desse tipo de situação. Que eu não vivenciei, ouvia, mas quando você está de frente com a pessoa é muito diferente. E para encerrar, juro, pelos seus pares políticos, candidatos, o pessoal da televisão não, né? O pessoal da televisão não tem muito preconceito, não? Ou tem? Ah, tem, viu? Também? Porque se não tivesse, eu já teria sido apresentadora de TV há muito tempo. Inclusive, eu já tive um programa, nunca contei isso pra ninguém. Eu já tive na Rede TV um piloto gravado. Você fez o piloto, gravou? Onde eu ia ser apresentadora da atração, um programa que se ia chamar Unissex. Era o nome do programa, com plateia, era um talking show. Eu ia ser apresentadora. E nós nunca conseguimos colocar isso no ar por causa da transfobia. É mesmo? Porque os patrocinadores tiravam o patrocínio quando ficavam sabendo que eu seria a apresentadora. Para mim é novidade. Mas isso é um fenômeno mundial, porque eu viajei, eu sou um cara eu frequentei o Gigeto 30 anos, do começo até fechar. Eu saía das peças, ia jantar no Gigeto e era assim e tal. Eu frequento os mesmos lugares, eu gosto a mesma coisa. Taurino gosta de segurança. E onde a Léo Áquila janta? Qual o restaurante? Ela assim, não precisa dar nome, mas é normal ou nem isso vocês conseguem fazer? Eu tenho me permitido visitar alguns restaurantes, mas é um experimento que eu estou fazendo. E o curioso da sua pergunta é que a Léo Áquila está, mas está sozinha. Então não é sobre a Léo Áquila, porque eu não posso medir a fragilidade da comunidade trans com a minha régua. Eu sou conhecida
eu tenho dinheiro. O pessoal tem eu sou medo branca. de falar alguma coisa para você, né? Então, eu sou barraqueira, né? Eu tenho voz, eu tenho alcance, eu tenho mídia. Então não é sobre a Léo Áquila. É sobre aquela trans, preta, pobre, periférica. É quem você representa, É, né? eu não posso... Quem não tem voz. Mesmo com todos os problemas que eu já tive na vida e ainda tenho, eu ainda tenho privilégios. Só de ser branca, eu já não posso nem comparar. Que eu já não sofro racismo. Mas o meu filho é preto. Então, eu sou uma pessoa antirracista. E não basta só você falar, como você já mencionou aqui, eu até tenho um amigo preto. Não é sobre isso. Ser antirracista é você pegar a luta para você, para combater o racismo. Eu vou te dar um exemplo de ser antirracista. Eu fui dar uma palestra numa empresa muito poderosa. Eu não vou citar o nome da empresa aqui para poupá-los. Eu fui dar palestra numa empresa muito rica, num lugar suntuoso, prédio inteiro, assim, você falava, meu Deus. Eu entrei lá, eu tinha até medo de tocar nas coisas. Tudo muito rico. É uma empresa muito famosa e que todo mundo usa. Todo mundo que usa cartão, qualquer tipo de cartão, que faz qualquer transação bancária, usa essa empresa. Tá? Todo mundo conhece. De classe D a classe A, todo mundo usa. Quando eu cheguei lá, era uma empresa só para o alto escalão. Então, eram só gestores, só cargos de liderança. E aí, tinha umas 50 pessoas. E aí, eu entrei, a pessoa me apresentou, todo mundo aplaudiu para me receber, eles iam fazer um evento de diversidade para eu falar sobre inclusão e tal, para eu ministrar minha palestra, falar do meu livro. Aí, eu comecei a falar e comecei a observar que não tinha uma pessoa preta na plateia. E o que é ser antirracista? O que eu fiz? Estava no início da palestra. Falei, gente, me dá um minutinho, eu tenho uma questão que eu quero resolver antes de continuar a palestra. Eu saí, chamei a diretoria e falei, olha, por que não tem nenhuma pessoa preta na plateia? Porque é cargo de alto escalão? Onde que estão os pretos dessa empresa? Vocês têm um problema aqui. E é um problema que vocês precisam responder e precisam corrigir. Eu vou cancelar a palestra dizendo que estou passando mal. Quando vocês resolverem essa questão de racismo estrutural, eu volto aqui. Voltei para o palco, falei, gente, eu não estou me sentindo bem e eu não posso continuar, mas eu prometo voltar. E nem mentiu, porque realmente você não estava confortável Não, com essa foi situação. péssimo para mim, porque eu tenho um filho preto, eu sei o que é isso. E aí eles ficaram muito constrangidos porque nem eles tinham percebido isso. Tinha gente negra e preta trabalhando lá, mas em outros cargos. Ali era só uma palestra, só para gestores. Você levou uma grande provocação, na verdade. E para o alto escalão. Mas o que aconteceu? Eu fui embora e não dei a palestra, não ministrei a palestra. 2 meses depois eles me ligaram, aí sim. Essa é a minha curiosidade, mas chegaram a chamar de novo? 2 meses depois eu estava lá. Eles promoveram pessoas da empresa, que eram pessoas pretas, pessoas negras, para cargos de liderança. E eles não tinham percebido que isso estava acontecendo. Eles perceberam na minha palestra. E trans existe? Muito raro. Nunca vi. Nunca viu? Agora é que, através dos meus mutirões de empregabilidade, é que tem bastante trans trabalhando na rede TOTUS. Eu faço questão de dar nomes porque quando fazem coisa errada, a gente quer falar, né? Mas a TOTUS, por exemplo, é uma super empresa de tecnologia que está lá com as nossas trans trabalhando, já completando 2 anos, já foram promovidas. A Rede Drogazil, a Rede Drogarraia, a Açaí Supermercados, Rede Acorde Hotéis. Todos têm parceria com o meu trabalho, com o trabalho da minha equipe e que empregam pessoas nossas. Mas que triste. Emagrecento Franchise, a maior rede de clínica de estética do Brasil e da América Latina, 450 unidades no Brasil. Emagrecento Franchise é outra empresa que acolhe de maneira estrutural. Logo que você chega, você é recebido, e muito bem recebido, por uma linda menina. Mas é muito triste viver numa sociedade, numa época como essa, onde as pessoas são selecionadas por categoria, por gênero. Mas é triste. Mas sempre foi. Muito triste. Que nem você isso. mesmo na sua categoria. Por que você veio? Quando eu falei uma coveira, eu sei que é sepultado. Quando eu falei uma coveira, mulher coveira, mas não, cargo deve ser administrativo. Não, ela punha a pá lá
e cavava o buraco e ia jogando. Não é possível. Sim, eu tive o preconceito dos próprios colegas coveiros, sepultadores. Ok, mas eu não tive o impedimento de estar ali. Porque era concurso Por mais, público, por meu mais amor. sendo mulher, Concurso público eu você estava passou, ali, não tem pude como. estar ali. Agora, provavelmente, você me fez uma pergunta. Se você fosse eu concorrer, vi uma mulher. se você fosse concorrer lá, Se eu fazer fosse uma ficha, mulher, você ia se eu fosse uma mulher trans, como que seria? Então, é que nem... Juro que sempre vai ser a última. Mas como é que funciona o serviço militar? Eu vi outro dia a menina... eu acho uma sacanagem. Não precisa. Tem gente pedindo para servir o exército, porque está sem emprego. Aí convoca uma menina que é travesti. Para quê? Eu não entendi. Não, mas elas querem ser iguais. Pera! Ali não é igualdade, ali é você expor a pessoa a ser atacada. Exército, gente. O que você acha disso? Ai, a gente vai esbarrar sempre nessa questão do preconceito velado, né? As pessoas, elas não perdem uma oportunidade, essas pessoas do mal que eu tô falando, tá? Essas almas cebosas que estão no mundo, elas não perdem uma oportunidade de nos atacar. Em qualquer situação, de nos colocar ao vexame. E é por isso que a gente luta, porque a gente tem que combater essas coisas, né? Agora, quando a gente fala de empregabilidade trans, por exemplo, as pessoas falam assim, estão querendo roubar o nosso lugar, estão querendo roubar o lugar das mulheres. Que lugar? Quantas CEOs trans vocês conhecem? Quantas advogadas trans vocês conhecem? Quantas médicas trans vocês conhecem? Que lugar é esse que a gente nunca esteve? Porque nunca foi permitido. Eu conheço duas agora médicas trans. Duas. Uma acabou de se formar. Chamou atenção. Eu realmente não, na advocacia... Não, que lugar? Professora. Conheço uma advogada trans. Uma. Doutora Márcia Rocha. Uma. Não, isso ainda porque é um cargo que você estuda, passa na prova e você ainda pode ser independente, mas nenhum cargo que você tem que... Nas empresas, é. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Ela matou toda a questão aqui quando ela falou de barata votando no inseticida. É. Porque tá lá, a advogada trans. O trans está com algum problema, ele não procura. Eu nunca embati em 40 anos de efetivo e 5 de estágio com um advogado trans. Uma advogada trans. Então, que lugar é esse que a gente quer roubar? Um lugar que a gente nunca nem teve direito de estar. A gente não tem acesso à educação. A evasão escolar da comunidade LGBT é gigante. Essa deve ser grande mesmo. Porque a gente não suporta tanto preconceito. Eu parei na 8ª série, eu fiz até a 8ª série e tive que parar de estudar para ir trabalhar e me manter sozinha, fora de casa, longe do Capão Redondo, para sobreviver. Eu voltei a estudar com 32 anos e já fiz 5 faculdades. Eu estou com 55. Eu não parei de estudar. Agora eu tenho que correr contra o tempo, porque eu já tinha repetido de ano 3 vezes a primeira série. Porque eu estava sendo muito hostilizada na escola, uma criança, e ninguém olhava para isso. Então é isso, gente. É uma questão de consciência. Pessoal, sabe? Você falou uma coisa hoje que eu quero ressaltar aqui, que é super importante quando você declarou seu voto em mim, caso eu seja candidata mesmo, caso tudo seja confirmado. Eu quero te agradecer, porque isso é o que eu chamo de consciência de classe. Não, mas isso é opção minha por te ouvir. Mas não é por consciência. Esse voto consciente é diferente de voto. O que é voto consciente e consciência de classe? Eu não trabalho na escala 6x1, mas eu vou votar a favor de quem trabalha. Eu não recebo auxílio emergencial, eu não recebo Bolsa Família, mas eu vou votar a favor de quem precisa. É isso que você está fazendo. Sim, mas tem que ser assim mesmo. Pessoal, eu quero deixar aqui, agora encerrando, antes de ela fazer as considerações finais, um grande beijo a uma família que sabe de quem eu estou falando. Que a minha grande amiga faleceu e ela era gay e foi a pessoa que mais me amparou nos momentos em que eu tive triste, sofrendo, seja por qualquer motivo, eu corria lá. Nós éramos parceiros, minha mulher conhece, né, de que eu estou falando.
nós éramos parceiros inseparáveis e com detalhe. Eu chegava lá meia-noite chorando, ela entrava no carro e falava, Tó, não é assim não, vamos comer alguma coisa, vamos tomar. Ela trocava o pijama e ficava madrugada comigo. E infelizmente ela faleceu de câncer e a família sabe, eu tenho amizade com todos, muita amizade, mas ela era meu amor querido e a minha fiel companheira. Onde você estiver, muito obrigado por tudo. Léo, me fala agora o que você precisa deixar de mensagem final. Eu quero que só você repita sua candidatura e seu livro. Eu tenho 2 livros lançados que podem ser encontrados nas melhores livrarias ou através da minha rede social, que está ou como Léo Áquila ou como Leonora Áquila. Leonora Áquila, é a mesma pessoa. No Instagram tá como Leonora Áquila, por isso que eu tô pontuando isso. Um chama Um Salto para o Sucesso, que é o livro que eu conto parte da minha história, trazendo quais foram as estratégias de sobrevivências que eu apliquei na minha vida para que eu conseguisse superar todos os problemas que enfrentei. Estratégias essas que qualquer pessoa pode usar na sua vida, independente de ser LGBT ou não. Né? O outro livro é um letramento LGBT para quem quer se aprofundar no respeito à comunidade LGBT, que se chama Além do Arco-Íris. E para encerrar a minha participação aqui, eu só gostaria de fazer um pedido para vocês, que vocês já mostraram que estão aptos a serem pessoas aliadas nossas, protetoras, que a sociedade perceba os fatos em si, os números em si. Não olhe para quem fale mal da comunidade LGBT, olhe para os números. Quantas pessoas da comunidade LGBT você vê na televisão que cometeram crime, assassinatos, abusos contra mulheres? Não existe. A comunidade LGBT é amiga. A comunidade LGBT é pacífica, é cheia de alegria, de amor, de cores. Não à toa, nosso símbolo é o arco-íris. E aí, se você é a favor da vida, você tem que ser a favor de LGBTs, para que o LGBT tenha direito a ser quem é, a sobreviver. O que a gente é não muda o que você é. E aí, não adianta só orar pela comunidade. Tá bom, então eu vou orar por vocês. Não. A gente quer que você faça alguma coisa por nós. Qualquer coisa. E aqui eu deixo uma frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia: as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. Então faça alguma coisa por nós. Porque nós estamos, de novo, correndo risco seríssimo de sermos agredidos em todos os espaços públicos, porque algumas pessoas da direita decidiram que somos o inimigo da vez. O inimigo a ser combatido. Isso não é verdade. Nós não somos os inimigos a serem combatidos. Às vezes esse inimigo está dentro da sua própria casa e você não sabe. Então presta atenção nisso. Obrigada. Adriana? Parabéns por tudo, pela luta e obrigado pela participação. Edilene? Quero agradecer primeiramente por ser o primeiro podcast que eu participo contigo como co-apresentadora. E olha que honra, né? Poder estrear ao lado da Léo Áquila. É incrível. Você trouxe muitas informações importantes. É uma revolta ter que debater assuntos como esse a fim de esclarecer, quando já deveria ser um assunto esclarecido à população. Mas que bom que a sua comunidade tem você como voz, uma voz forte, firme, ativa, valente, que está disposta a sofrer, inclusive, em nome desta causa. E eu posso fazer aquilo que o meu querido professor fez. Eu quero pedir a vocês, meus grandes amigos e amigas da comunidade. Ela disse algo muito importante com relação à representatividade. Você precisa, sim, ter uma pessoa que olhe com um olhar diferente, porque, infelizmente, as pessoas não olham com um olhar de igualdade. Então, transfiro a você esse pedido. Faça com que a Léo chegue na cadeira de deputada estadual para que ela possa olhar para vocês de forma legal,
uma forma onde a população possa entender de vez que são pessoas, são pares iguais às outras. É difícil até falar sobre isso, porque até no pedido para as pessoas entenderem que não deveria ter divisão, é inconcebível. Eu travo até em falar isso, porque aceitem eles como os nossos iguais. Essa fala é difícil de falar, porque ela não deveria existir. Então, até nesse pedido difícil, eu te faço. Você que é da comunidade, que são os meus amigos, vocês têm quem possa falar por vocês. Nós temos que entender que as lideranças, elas nascem, elas criam, elas crescem, porque justamente elas são vozes daquelas pessoas que não têm voz. Então, se você não tem voz hoje, você não tinha, porque a Léo está aqui. Então, por favor, transfira o seu voto para a Léo Áquila nesta eleição, assim que se consolidar e ela, de fato, sair de pré-candidata a candidata. Fale com seus pares também com relação a ela e construa esse canal onde vocês deveriam ser tão bem assistidos como as demais pessoas. É difícil falar isso, né? E obrigada. E como eu sempre falo, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por me permitir estar aqui. E obrigada a todos vocês que estão assistindo. Pessoal, é o seguinte, não é só... Estamos falando para pessoal da comunidade, não. Porque o spray de barata tem que... Analisem essa frase, hein? É para quem não é da comunidade, tá? Para os meus pares, para os pares dela, do pessoal das funerárias, tiveram nela uma batalhadora, tiveram nela uma pessoa que brigou para as pás não serem iguais. Porque 1,90 m de altura não podia ter pá que tinha 1,60 m de altura a pessoa. Ela brigou por tudo isso, brigou por corpos não empilhados, jorrando líquidos. Ela denunciou tudo isso para o Ministério Público. Então vocês também são pessoas que foram representadas. Vamos ajudar, porque é o ser humano. Não tem nada de esse, é aquele, é o ser humano. Ninguém quer ser humano maltratado, porque quem maltrata ser humano, sei lá, é um ser humano. Tá? Eu vou agradecer. Prometo que, confirmando a candidatura, eu vou trazer, se ela tiver condições, de véspera para confirmar. Não é assim, não, ele fala quando foi lá, nem era, agora negativo. Eu já estou declinando e trago para confirmar. Agradeço a Léo pela brilhante entrevista e esclarecimento, fico à sua disposição sempre. E eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Com mais um detalhe, estamos indo para Cunha para entrevistar no local as pessoas que estão cuidando dos búfalos que foram abandonados, foram deixados para morrer. E nós vamos no local mostrar o santuário. Eles vieram, fizeram entrevista online, mas nós vamos lá no feriado, nós vamos no local mostrar o que estão fazendo por aquilo. Sabe? Deixar morrer porque eu não quero dar, não quero matar, não, deixar ir para morrer. E nós vamos no local. E a Edilaine, o pessoal do sistema funerário quer fazer um debate também um pouco mais amplo sobre privatização, é isso? Exato. Então nós vamos também pautar. Bom, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Beijo.